Senhor Jesus, amém, aleluia. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, nós te louvamos porque Tu és digno de honra, de glória, de louvor, adoração, domínio, poder. Tu és acima de todas as coisas. Obrigado por existir em nossas vidas. Obrigado pela Tua família, Senhor, pelos Teus filhos que Tu compraste pelo Teu precioso sangue. Obrigado por tudo que Tu tens feito por nós. Nós te amamos, te louvamos por tudo isso. Amém. Aleluia. É um prazer estarmos aqui juntos para partilharmos a palavra de Deus. A Bíblia é o falar de Deus. A Bíblia é o sopro de Deus. Deus tem o seu falar. Deus tem a sua maneira de agir. E Ele tem nos dado desse falar. Ele tem manifestado a nós a sua vontade através da sua palavra. Louvado seja o Senhor por isso. Hoje nós queremos ter comunhão a respeito do falar de Deus. Como é primordial entendermos o falar de Deus. O próprio Jesus disse que se nós entendermos as suas palavras, nós seremos prudentes. Meu irmão, a vida cristã, ela só pode ter fundamento se nós estivermos entendendo a palavra de Deus. Se estivermos praticando aquilo que a palavra diz. Assim então nós teremos um fundamento sólido, uma base sólida. Não apenas palavras soltas, mas um fundamento firme e inabalável. Esse é o Deus que nós servimos. O Deus que nos amou de tal maneira que deu o seu único filho em favor de cada um de nós, para nos comprar, nos trazer de volta para Deus, através desse sacrifício maravilhoso na cruz realizada por Jesus. Então, Deus tem um propósito em tudo isso. Quando Ele fala a nós, Ele espera que tenhamos prática, que saibamos entender qual é a sua vontade. Devemos procurar compreender qual é a vontade do Senhor para as nossas vidas. Não devemos seguir nossos próprios caminhos. A palavra de Deus diz que há caminhos que para nós parecem ser caminhos bons, caminhos do bem, mas ao fim é caminho de morte. Aquilo que eu aparentemente acho que é bom para mim, que eu cobiço, a minha cobiça, o meu desejo, a minha escolha pessoal, sem ter a luz do Senhor, dá em caminho de morte. Por melhor que pareça ser a situação, se ela não vier de Deus, ela vai dar em morte. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós e nos atraia, nos convença de tudo aquilo que nós pensamos estar certos, para que possamos compreender a sua palavra, para que possamos servir a Deus em nossa casa, servir a nossa esposa, nossos filhos, servir nossos vizinhos com as palavras da vida, com as boas palavras da vida, servir os nossos colegas de trabalho com a palavra de Deus, servir em nossa comunidade, levando essa palavra que traz à existência as coisas que não existem, que traz à existência a realidade, a verdade, porque só a palavra do Senhor é cheia de verdade e cheia de realidade. Jesus próprio disse: eu sou a verdade. E eu volto a repetir, a palavra de Deus não é meramente uma mensagem, a explanação de um assunto,
a dissertação de um tema, a explicação de uma parábola, a explicação de uma história, mas como João escreveu, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus é o verbo da vida. Gostaria de ler em João, capítulo 1. João, capítulo 1 diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Aqui João, de maneira sábia e tão amorosa, nos mostra o verbo da vida. Nos mostra que a palavra de Deus é o próprio Jesus. A palavra de Deus é uma pessoa. Não é apenas um falar. Não é apenas uma palavra. Mas é uma pessoa. E essa pessoa é cheia de vida. A vida estava nele. Então as palavras que o Senhor nos diz, elas estão carregadas de vida, estão cheias de vida. Por isso que elas são capazes de nos trazer vida, de espalhar vida àqueles que ouvem tal palavra. A palavra que procede da boca de Deus. O próprio Jesus disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Essa palavra é o verbo da vida. Essa palavra é o próprio Senhor. Louvado seja Deus por tal revelação, por tal clareza que nos dado a respeito da sua pessoa, por intermédio da sua palavra. Palavras que resgatam o pecador, palavras que consolam, que trazem vida. Um dia andávamos errados, seguindo nossos próprios caminhos, mas tu nos alcançaste com a tua palavra e ela entrou em nosso coração, cheio de vida, cheio de espírito, para nos dar um rumo certo, uma direção verdadeira, uma posição correta, um entendimento correto. Tirou a falsidade de nós, tirou a mentira, a malícia, o engano, o engodo, o falatório inútil e nos trouxe paz, nos trouxe direção, nos trouxe segurança. Tuas palavras são tão doces, meu Deus, tão amáveis, tão honrosas, dignas de toda a aceitação. Permita-nos, ó Pai, a acatar sempre tua palavra, a viver pelo teu falar, a amar a tua palavra, a estimá-la, como o sábio Salomão disse, a tê-la atada a nós, entre nossos olhos, nos apegar à tua palavra com amor, guardá-la em nosso coração, para não pecar contra ti. Ajuda-nos, Senhor, a guardar a tua palavra, a preservar a tua palavra. Meu Deus, meu Pai, meu Senhor e Rei, Altíssimo Soberano Deus, guarda-nos na tua palavra, guarda-nos na tua verdade, no teu nome. Que tua palavra habite ricamente em nossos corações
para que possamos, naquele dia, nos apresentar diante de Ti, sem nenhuma vergonha, sem nenhum engano. Nós Te amamos, Senhor. Abençoa a todos os que estão ouvindo essa palavra e continua falando conosco. Usa Teus servos, Teus profetas, Teus pastores, Teus mestres. Abre nossa boca e manifesta o Teu falar, em nome de Jesus. Amém. E a fé vem somente pelo ouvir de coração a palavra de Cristo. Senhor Jesus, amém, aleluia. Olá, amigo, tudo bem? Hoje vamos falar do valor da palavra impressa. A Bíblia é o instrumento mais importante de comunicação de Deus com o homem. Todos os livros que ela contém foram inspirados por Deus com o objetivo de revelar seu Filho Jesus Cristo, de nos transmitir vida, ensinar-nos, corrigir-nos e educar-nos na justiça, a fim de nos aperfeiçoar e habilitar para toda boa obra, como está escrito em João capítulo 6, 63 e 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Já disse um querido servo de Deus que a maior coisa neste universo além de Deus é a Bíblia. A palavra de Deus está acima de tudo e é maior do que tudo, pois o próprio universo foi criado por ela. Portanto, se quisermos conhecer o coração de Deus, precisamos ler a Bíblia. Ela nos revela o próprio Deus, seu plano eterno e seu mover no universo para realizar o seu propósito. A Bíblia nos explica a origem do universo e de todas as coisas, conhecendo como ninguém um homem, sua origem, constituição, necessidades e, principalmente, o propósito de sua existência. Como disse um psicólogo paulista, nenhum livro conhece tanto o homem e revela tanto a seu respeito como a Bíblia. Quando contatamos adequadamente a palavra de Deus, exercitando o nosso espírito com uma mente sóbria, ganhamos revelação. Assim como precisamos contatar a Bíblia com o nosso espírito, é necessário que também a entendamos na mente. Temos de perceber que o motivo de querermos que a mente entenda a Bíblia é que o nosso espírito possa contatar e tocar suas palavras. Uma coisa é certa: é difícil o nosso espírito tocar as palavras da Bíblia sem que elas tenham primeiramente passado pelo entendimento de nossa mente. Isso ocorre com as palavras da Bíblia, assim como as palavras que são pregadas e até mesmo com as palavras deste livro ou de qualquer outro livro. A Bíblia é a fonte de força vital. A Bíblia não é um compêndio de ensinamentos éticos e morais. É uma fonte inesgotável de vida e de força para o homem que ama a Deus. A palavra de Deus é poderosa para salvar a nossa alma, de acordo com Tiago capítulo 1, versículo 21, para nos edificar e dar herança, conforme Atos capítulo 20, versículo 32, para nos lavar interiormente, como encontramos em João 15:3 e Efésios 5:26, para nos dar discernimento e clareza quanto ao caminho em que devemos andar, Salmos 119 e 105, para nos alimentar espiritualmente, saciando nossa fome de vida e de sentido para a nossa existência. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 6 e Mateus capítulo 4, versículo 4. De fato, aqueles que não leem a Bíblia erram, como disse Jesus em Mateus 22, 29, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. O princípio de recebermos a palavra de Deus é crer, amigo. Somente assim ela se torna eficaz em nossa vida, podendo produzir em nós muito mais do que pensamos ou pedimos a Deus. Não nos baseamos no racionalismo ou na ciência para crer na palavra. Simplesmente cremos. Há muitas coisas que a Bíblia afirma, as quais a ciência não podia provar no passado e agora pode.
e há outras que ela nunca poderá provar. Por isso, devemos receber por fé as palavras da Bíblia. Isso faz-nos lembrar o caso de uma senhora humilde, com pouca instrução, que foi interpelada por um homem estudioso a respeito de sua fé na palavra de Deus. O homem esforçava-se para mostrar-lhe que o escritor do livro de Jonas deveria ter cometido algum erro ao afirmar que Jonas entrava no ventre de um grande peixe. Ele afirmou à senhora que, segundo a ciência natural, isso seria impossível. Bem, respondeu a senhora, eu não conheço muito sobre a ciência natural, mas sei que se a Bíblia me dissesse que Jonas engoliu uma baleia, eu acreditaria. Essa é a verdadeira fé, amigo. Nós precisamos tomar a Bíblia como uma leitura saudável. Se lermos a Bíblia apenas com a nossa mente natural, não seremos capazes de entender muitas coisas que estão ali registradas, estão escritas ali. Precisamos de revelação no Espírito,